Olá, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, autoconhecimento, olhar para dentro para despertar para fora. Essa é a proposta. Olhar para dentro para despertar para fora. Essa é a proposta do nosso canal. E estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura da nossa Bíblia Peshita. Se você chegou aqui pela primeira vez e não sabe o que é Bíblia Peshita, aconselho que você entre lá na playlist do canal da Bíblia Peshita e veja o primeiro vídeo que eu explico bem aqui do que se trata. Nós fazemos a leitura aqui semanal, né, desse livro, na busca desse conhecimento teológico, doutrinário, uma preparação para algo que está por vir aí no canal, né? Então, todas as semanas aí a gente faz uma ou duas vezes por semana, a gente faz a leitura da Bíblia. Nós estamos no livro de Ezequiel, finalizando aí o Velho Testamento, para dar início aí ao Novo Testamento. Estou ansioso já para o Novo Testamento, mas ainda temos um pouquinho aí para finalizar o Antigo. Então é isso. Então vamos fazer a leitura hoje. Só para dar alguns pequenos recados, né? Nosso canal Conexões e Crenças aqui no YouTube. Aqui Conexões.crenças sem o tio e sem o cedilha. E o canal Conexões e Crenças também sem o tio e sem cedilha no Instagram. No YouTube a gente tem mais de 400 vídeos já da leitura, de leituras, né, de práticas meditativas, de orações. E no Instagram a gente faz diariamente a leitura de uma oração para começar o dia com uma energia positiva, com uma energia de realização, né? Então acompanhe a gente lá, siga o canal, compartilhe, deixe seu comentário, encaminhe para as pessoas que vocês gostam, pessoas que têm interesse no assunto. É assim, dessa forma, faz o canal movimentar, faz o canal crescer, para que a gente em breve possa trazer mais conteúdo de interesse de todos, né? Então é isso. A gente tem também, sempre falo da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis aí pela parte técnica do canal. Então, se você está buscando aí um parceiro para a parte técnica de algum canal, projeto que vocês tenham, procure por eles no @clima digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. Recados dados, vamos lá começar a nossa leitura de hoje. Dando início à leitura de hoje, capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Visão das imundícias em Jerusalém. E sucedeu no ano sexto, no quinto dia do sexto mês, enquanto eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que a mão do Senhor dos Senhores veio sobre mim ali. Então olhei, e eis uma figura com aparência de fogo, da aparência dos seus lombos, daí para baixo havia fogo. E desde seus lombos, e daí para cima olhei, como a aparência de um resplendor, e como a aparência de Alahá. E entendeu algo parecido com uma mão, e tomou-me pelos cabelos. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou em visão de Alahá e Jerusalém, até a entrada da porta da esquina que olha para norte. E ali estava o pilar ritual dos ciúmes. E eis que a glória do Alahá de Israel estava ali, como a visão que eu tivera visto na campina. E me disse: Filho do homem, alça teus olhos para o caminho do norte. Então alcei meus olhos ao caminho do norte, e eis que ao norte da porta oriental estava o pilar ritual dos ciúmes à entrada. E me disse: Filho do homem, viste o que fazem as grandes imundícias que a casa de Israel comete, porque se distanciaram do meu santuário? Vira-te novamente e olharás as grandes imundícias que cometem. Então me fez entrar pela porta do átrio e olhei um buraco na parede. E depois me disse: Cava na parede, filho do homem. E cavei na parede e encontrei uma porta. Então me disse: Entra e vê as imundícias e maldades que eles fazem aqui. Entrei, pois, e vi todo tipo de répteis, de animais e de imundícias, e todos os ídolos da casa de Israel, que estavam pintados na parede ao redor.
E estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Yazaniah Bar-Shafã, e eles estavam diante dele, cada um com seu incensário em sua mão, e o aroma da fumaça do incenso subia. Depois me disse, filho do homem, vê o que os anciãos da casa de Israel fazem na escuridão, cada um em sua câmara secreta, porque dizem, Maria não nos vê, pois Maria abandonou a terra. E me disse, vira-te novamente e olharás grandes imundícias que fazem. Então me conduziu à entrada da porta da casa de Maria, que está ao lado norte, e olhei ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E ele me disse, vê isto, filho do homem, vira-te novamente e olharás imundícias maiores do que estas. E levou-me ao átrio interior da casa de Maria, e olhei na porta do templo de Maria, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens que estavam de costas para o templo de Maria, com seus rostos para o oriente, e se prostravam ao sol. Então ele me disse, vê isto, filho do homem, acaso é pouca coisa para a casa de Judá a imundícia que cometem aqui? Pois encheram a terra de iniquidade e tornaram a provocar minha ira, e eles ofegaram. Também eu procederei com furor. Meu olho não terá piedade, nem terei misericórdia. Então gritarão a meus ouvidos em voz alta, mas eu não os escutarei. Capítulo 9. Maria castiga Jerusalém. Então gritou a meus ouvidos em voz alta, dizendo, aproximai-vos, vingadores da cidade, cada um com seus instrumentos de vingança em sua mão. E vi 6 homens que vinham pelo caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com seus instrumentos de vingança em sua mão. E havia entre eles um homem vestido de linho fino, branco, com um cinto de safira em seus lombos. E vieram e se colocaram junto ao altar de bronze. Então a glória do Alahá de Israel ascendeu do querubim, que estava na esquina da casa, e clamou ao homem que estava vestido de linho fino branco com um cinto de safira em seus lombos. E Maria lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe um sinal nas testas dos homens, que gemem e se afligem por causa de todas as imundícias e maldades que se fazem no meio dela. Também disse em minha presença aos que o acompanhavam, passai para trás de mim pelo meio da cidade, e destruí sem que tenha piedade vosso olho e sem mostrar compaixão. Matai a espada os velhos, os jovens, as donzelas, os meninos e as mulheres, mas não tocai em ninguém que tiver o sinal. Começai pelo meu santuário. Começaram, pois, pelos anciãos que estavam diante da casa. Também lhes disse, profanai a casa e enchei os pátios com os mortos à espada. Saí, matai na cidade. Quando os mataram, somente eu fiquei e caí sobre meu rosto, clamei em voz alta, dizendo, ó Senhor dos senhores, destruirás todo o remanescente de Israel e derramarás tua ira sobre Jerusalém? Então me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é extremamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de engano, e dizem, Maria abandonou a terra, Maria não nos verá. Mas eu não terei piedade deles, nem mostrarei misericórdia. Vingarei seus caminhos sobre suas cabeças. E vi o homem vestido de linho fino, branco, que respondeu, dizendo, fiz conforme me ordenaste. Capítulo 10. Visão da glória de Alahá. Então olhei a cobertura que estava sobre a cabeça dos querubins e vi sobre eles algo semelhante a uma pedra de safira com forma parecida a um trono. E ele chamou ao homem vestido de linho fino branco e lhe disse, entre pelas rodas debaixo dos querubins, enche tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E entrou diante de meus olhos. Os querubins estavam à direita da casa quando o homem entrou, e uma nuvem enchia o átrio interior. Então a glória de Alahá ascendeu do querubim que estava sobre a esquina da casa, e a casa se encheu da nuvem, e o átrio interior estava cheio de resplendor da glória de Maria. O som das asas dos querubins se escutava até o átrio exterior, como a voz de Alahá quando fala. E quando ordenou ao homem vestido de linho fino branco, dizendo-lhe, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele foi
e parou junto às rodas. Então um querubim, estendendo sua mão dentre os querubins ao fogo que estava entre os querubins, ele o tomou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho fino branco, e ele o tomou e saiu. Então olhei os querubins e vi algo parecido com a mão de um homem debaixo de suas asas, e vi 4 rodas ao lado dos querubins, uma roda ao lado de cada querubim, e a aparência das rodas era como a aparência de uma pedra de berilo. As 4 tinham a mesma forma e a mesma semelhança, como uma roda dentro de outra roda. Quando se movimentavam, movimentavam-se aos seus 4 lados e não voltavam, senão aonde ia a primeira. Iam atrás dela e não voltavam. Todo o corpo, os lombos, as mãos e as asas das rodas estavam cheios de olhos ao redor, em suas laterais. Então chamou as rodas, dizendo: Rodas, vinde a mim. Cada uma delas tinha 4 faces. Uma era a face de querubim, outra era a face do homem, outra era a face de leão e a outra era a face de águia. Então os querubins se elevaram. Esta era a criatura vivente que eu vi no rio Quebar. Quando os querubins se movimentavam, as rodas se movimentavam junto com eles, e quando os querubins se levantavam, quando os querubins levantavam suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se apartavam deles. Quando se detinham, as rodas também se detinham. Quando se levantavam, as rodas também se levantavam. E quando os querubins levantavam suas asas, as rodas se levantavam junto com eles, pois havia nelas espírito vivente. Então a glória de Maria saiu da esquina da casa e pousou sobre os querubins. E os querubins levantaram suas asas e se elevaram da terra diante dos meus olhos. E quando saíram, as rodas estavam junto com eles. E se puseram à entrada da porta oriental da casa de Maria, e a glória do Alahá de Israel estava por cima deles. Esta era a mesma criatura vivente que eu havia visto debaixo do Alahá de Israel, junto ao rio Quebar. Então compreendi que eram querubins. Cada um deles tinha 4 faces e 4 asas, cada um deles, e tinha algo parecido com a mão de um homem debaixo das suas asas. E quanto ao formato de suas faces, era como as faces que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e tinham a mesma aparência, e cada um se movimentava para a sua lateral. Profecia contra os príncipes do povo, capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me conduziu à porta oriental da casa de Maria, que olha para o oriente, e na entrada da porta olhei a 25 homens. Também vi entre eles a Yazaniah bar Azur e a Pelatiah bar Benaiah, os príncipes do povo. E Maria me disse: Filho do homem, estes homens são os que maquinam engano e aconselham o mal nesta cidade. E dizem: Não está em seu interior construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Maria caiu sobre mim e me disse: Dize, assim diz o Senhor dos Senhores, assim o desejastes, filhos de Israel, eu conheço as maquinações de vosso espírito. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, enchestes de mortos a espada suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores, vossos mortos, que deitastes no meio dela, eles são a carne e ela é a panela, mas eu vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, pois trarei a espada contra vós, declara o Senhor dos Senhores. Eu vos tirarei do meio da cidade e vos entregarei nas mãos de estrangeiros e farei juízos contra vós. Caireis a espada e vos julgarei nos confins de Israel. Então sabereis que eu sou Maria. Esta cidade não será panela para vós, e vós não sereis a carne no meio dela. Os confins de Israel vos julgarei. E saberão que eu sou Maria, pois não vos conduzistes conforme meus mandamentos, nem cumpristes minhas leis, antes fizestes conforme os costumes das nações que vos circundam. E quando profetizei, morreu Pelatiah bar Benaiah, então eu caí sobre meu rosto e chamei em voz alta e disse: Ó Senhor dos Senhores, destruirás ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra de Maria dizendo: Filho do homem, teus pensamentos, filho do homem, teus parentes, teus irmãos, os homens de teu cativeiro e toda a casa de Israel perecerão, a quem os moradores de Jerusalém disseram: Apartai-vos de Maria, pois a terra nos foi dada em herança.
Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: Eu os lançarei entre as nações e vos espalharei pelos países, contudo serei para eles um santuário pequeno nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: Eu vos congregarei das nações e vos trarei dos países para onde fostes dispersos e vos entregarei a terra de Israel. E entrarão nela e tirarão todos os seus ídolos e todas as suas imundícias dela. Então darei a eles um coração novo e porei um espírito novo neles. Tirarei o coração de pedra da sua carne e lhes darei um coração de carne. E andarão segundo meus mandamentos, guardarão minhas ordenanças e as cumprirão. Então serão meu povo e eu serei o Alahá deles. Porquanto seu coração anda de acordo com a doutrina de seus ídolos e de suas imundícias, retribuirei seus caminhos sobre suas cabeças, declara o Senhor dos Senhores. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas junto com eles, e a glória do Alahá de Israel estava em cima deles. A glória de Mariá se levantou do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me conduziu à terra dos caldeus, ao cativeiro, numa visão do Espírito de Alahá. Depois se apartou de mim a visão que tive. Então falei com os cativos todas as coisas que me mostrara Mariá. Capítulo 12. Hasquiel simboliza o cativeiro de Israel. Ezequiel, né? E veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Filho do homem, tu moras no meio de uma casa rebelde, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, porque são uma casa rebelde. Mas tu, filho do homem, faze para ti mesmo a bagagem do cativeiro, e se conduzido ao cativeiro de dia, diante de seus olhos, de teu lugar a outro lugar, para que eles te vejam, porque são uma casa rebelde. Tira tua bagagem como bagagem de cativeiro, de dia diante de seus olhos, e tu sairás durante a tarde como aquele que se dirige ao cativeiro. Faze uma abertura no muro diante de seus olhos e sai por ela. Carregue sobre teus ombros a bagagem e sai às escuras. Cobre a face e não olhes a terra, pois te pus como um sinal à casa de Israel. E fiz assim como ele me ordenara. Tirei minha bagagem durante o dia, como a bagagem de um cativo. Então veio a mim a palavra de Mariá pela manhã e disse: Filho do homem, se a casa de Israel, uma casa rebelde, te diz: Que fazes? Dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Senhores: O príncipe levará esta carga em Jerusalém e toda a casa de Israel juntamente com ele. E declare a eles: Eu sou um sinal para vós, tal como eu fiz, assim se fará a eles, irão ao cativeiro. O príncipe que está entre vós carregará a sua bagagem sobre seus ombros, e sairá às escuras, fará uma abertura no muro, e sairá através dela, e cobrirá sua face para não olhar a terra. Estenderei sobre ele minha rede, e será apanhado nela. Eu o conduzirei à Babilônia, terra dos caldeus, e não voltará a ver a terra, e ali morrerá. E a todos os que estiverem ao seu redor, e o ajudam, e lhe dão ânimo por todos os ventos, os dispersarei e enviarei a espada atrás deles. Então saberão que eu sou Mariá quando os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Contudo, deixarei um remanescente deles, alguns que escapem da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas imundícias entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou Mariá. E veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Filho do homem, come teu pão com tremor e bebe tua água com estremecimento e temor. E dize ao povo da terra: Assim diz o Senhor dos Senhores aos moradores de Jerusalém e à terra de Israel: Com temor comerão seu pão e com espanto beberão sua água, pois a terra será completamente desolada por causa da iniquidade de todos os seus moradores. Serão destruídas as cidades habitadas e a terra será uma desolação. Então saberão que eu sou Mariá. E veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que tem entre vós na terra de Israel, dizendo: Os dias são demorados e desaparecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Senhores: Farei cessar este provérbio e não mais será usado como provérbio em Israel.
Dize-lhes, pois, se aproximarão os dias em que sucederá toda a visão. Porque não haverá mais falsa visão, nem adivinhação incerta entre os filhos de Israel. Porque eu, Maria, declarei a palavra que eu falo e a cumpro, e não tardo. Em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei. Declara o Senhor dos Senhores. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, eis que a casa de Israel diz: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza para tempos distantes. Portanto, dize a eles: assim diz o Senhor dos Senhores: não haverá mais demora para minhas palavras. A palavra que falei e a cumprirei, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 13. Maria condena os falsos profetas. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que lhes profetizam, e dize àqueles que profetizam de seu próprio coração: escutai a palavra de Maria. Assim diz o Senhor dos Senhores: ai dos profetas faltos de entendimento, que seguem seu próprio espírito, sem ter visto visão alguma. Ó Israel, teus profetas são como raposas em lugares desolados. Não subiram pela brecha, nem levantaram uma cerca ao redor da casa de Israel, para que resista na batalha no dia de Maria. Pois dizem: assim diz Maria, contudo Maria não os enviou, mas se empenharam em confirmar a palavra falsa. Olharam visão vã e pronunciaram adivinhação falsa, e vós dizeis: Maria falou, mas eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: porquanto vistes coisas inúteis e falastes falsidade, eis que eu estou contra vós, declara o Senhor dos Senhores. Minha mão está contra os profetas que olham coisas inúteis e adivinham falsidade. Não estarão no meio do meu povo, nem serão escritos no livro da casa de Israel, tampouco entrarão na terra de Israel. Então saberão que eu sou o Senhor dos Senhores. Porquanto enganaram o meu povo e disseram paz, mas não houve paz. O que construía um muro, eles o recobriam para que não caísse. Dize aos que recobrem que cairá. Eis que eu trarei uma chuva torrencial e um redemoinho, e cairão pedras de moinho. Abrirão uma brecha no muro e cairá. Então se perguntará a vós: onde está o recobrimento com o qual recobriram? Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: farei soprar em meu furor um furacão em minha ira, haverá chuva torrencial e pedras de moinho consumirão em minha indignação. Derrubarei o muro que recobriram e ele cairá. Eu o lançarei por terra e seus fundamentos ficarão expostos. Cairão e serão derrubados no meio dele. Então saberá que eu sou Maria. Consumarei minha ira no muro quando cair e naqueles que o recobriram. E se vos perguntará onde está o muro, onde estão os que o recobriram? Estes são os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém e que veem para ela visões de paz quando não há paz. Declara o Senhor dos Senhores: e tu, filho do homem, põe teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de seu próprio coração. Profetiza contra elas e dize a elas: assim diz o Senhor dos Senhores: ai das que costuram almofadas para juntas das mãos e fazem cobertas para toda a cabeça e toda a escultura com o propósito de caçar almas. Vós mulheres caçareis as almas de meu povo e salvareis a vós mesmas? Contaminastes a meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, matando pessoas que não deviam morrer e deixando com vida pessoas que não deviam viver, mentindo a um povo que escuta a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: eis que eu estou contra as vossas almofadas, com as quais caçam as almas, e as arrancarei dos vossos braços, e livrarei as almas que vos caçais, e as farei que voem. Rasgarei vossos mantos, e libertarei o meu povo das vossas mãos, e não voltarão a ser entregues nos laços de vossas mãos. Então saberão que eu sou Maria, porquanto feristes o coração do justo com falsidade, quando eu não o entristeci, e fortaleceram as mãos dos iníquos, para que não se apartem do seu mau caminho e possam se salvar. Não verão coisas inúteis, nem praticarão mais a adivinhação, e livrarei meu povo de vossas mãos. Então saberão que eu sou Maria.
Capítulo 14. Maria revela a Ezequiel a idolatria dos anciãos de Israel. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel para consultar Maria, e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos em seu coração e puseram diante de seus rostos o tropeço da sua iniquidade. Eu lhes darei sua retribuição. Agora, pois, fale com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Senhores: Qualquer homem da casa de Israel que levante seus ídolos em seu coração e puser o tropeço da sua iniquidade diante de seu rosto, e vier ao profeta, eu, Maria, serei testemunha contra ele por causa da multidão de seus ídolos. Pois apanharei-os da casa de Israel em seu coração, porque se apartaram de mim por causa de todos os seus ídolos. Portanto, dize aos da casa de Israel: Assim diz o Senhor dos Senhores: Arrependei-vos e afastai-vos de todos os vossos ídolos, e apartai vossos rostos de todas as vossas imundícias. Porque qualquer de Israel, ou dos prosélitos que habitam em Israel, que se aparte de mim, ou levantar ídolos em seu coração, e puser diante do seu rosto o tropeço da sua iniquidade, e vier ao profeta a consultá-lo, eu, Maria, serei testemunha contra ele. Porei minha ira contra esse homem por sinal e por provérbio, e porei e o arrojarei do meio do meu povo. Então saberão que eu sou Maria. E quando um profeta se extravie e fale alguma palavra, eu, Maria, fiz extraviar a esse profeta. Levantarei minha mão contra ele e o arrojarei do meio do meu povo, Israel. Eles levarão sua iniquidade, a iniquidade de quem consulta será como a iniquidade do profeta. Então a casa de Israel não se desviará mais de mim, nem se contaminará mais por toda a sua iniquidade. Antes serão meu povo e eu serei seu Alá, declara o Senhor dos Senhores. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, se um país peca contra mim e comete iniquidade diante de mim, eu levantarei minha mão contra ele e o quebrarei, e quebrarei nele o talo do trigo. Enviarei fome contra ele e farei que pereçam dele homens e animais. E ainda que estes 3 homens estivessem no meio dele, Nó, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam só suas próprias vidas, declara o Senhor dos Senhores. Se eu trouxesse bestas ferozes contra o país, e o destruíssem, e chegasse a ser uma desolação sem que ninguém passasse por causa das bestas, e esses 3 homens estivessem nele, vivo, eu, declara o Senhor dos Senhores, que não livrariam nem os seus filhos nem as suas filhas, mas só eles ficariam livres, mas o país seria uma destruição. Seria para a destruição. E se eu trouxesse a espada sobre esse país e dissesse: Passe a espada por esse país, e destruísse dele a homens e animais, e estes 3 homens estivessem nele, vivo, eu, declaro o Senhor dos Senhores, que não livrariam nem os seus filhos nem as suas filhas, mas somente eles ficariam livres. E se eu enviasse a peste contra este país e derramasse meu furor contra ele com sangue, e destruísse nele a homens e animais, e Nó, Daniel e Jó estivessem no meio dele, vivo eu, declara o Senhor dos Senhores, que não livrariam seus filhos nem suas filhas, mas eles, por sua justiça, livrariam somente a si mesmos. Porque assim diz o Senhor dos Senhores: tenho enviado 4 juízos malignos contra Jerusalém: espada, fome, bestas ferozes e peste, para destruir dela a homens e animais. Contudo, restarão nela aqueles que se libertem para retirar os filhos e as filhas. Eles sairão a vós e verão seus caminhos e seus feitos, e serão consolados do dano que eu trouxe contra Jerusalém e de tudo que trouxe contra ela. Eles os consolarão quando observarem seus caminhos e seus feitos. Então saberão que não em vão fiz tudo quanto tenho feito nela, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 15. Jerusalém comparada com uma videira inútil. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, em que será melhor a madeira da videira do que qualquer outra madeira, ou ramo que está entre as árvores do bosque? Acaso se toma madeira dela para fazer com ela alguma obra? Ou tomam dela uma estaca para pendurar utensílios nela? Em vez disso, é posta para ser devorada pelo fogo, e ambas as extremidades são devoradas pelo fogo e destruída sua parte do meio. Acaso servirão para alguma obra?
quando estava intacta, para nada se utilizava. Agora, sendo consumida pelo fogo e destruída, como servirá para alguma coisa? Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: assim como pus a madeira da videira dentre todas as árvores do bosque, para que fosse devorada pelo fogo, assim pus os moradores de Jerusalém. Porei minha ira contra eles, sairão do fogo e o fogo os devorará. E então saberão que eu sou Mariá, quando tiver posto minha ira contra eles. Portanto, cometer iniquidade, entregarei a terra à destruição, declara o Senhor dos Senhores. E é isso. Encerramos a leitura de hoje aqui no capítulo 15. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Se sim, dê o seu joinha, compartilhe, deixe seu comentário, clique no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, né? Que agora os meus horários aí, as minhas publicações, elas não estão seguindo um padrão. Então, clique no sininho para que você saiba quando tiver nova publicação. E vamos seguindo, né? O livro de Ezequiel é um pouco longo, né? Ele tem aqui, né? Uau, ele tem mais de 50 capítulos aqui que eu tô vendo. Não, de 50 não, acho que tem 48 capítulos. Nós estamos 16. Então, vamos seguindo aí, que tem bastante coisa pra gente ler ainda. Desejo a todos um excelente dia, uma ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima leitura. Um grande abraço.